Então, aqui estamos, como no início de um despertar. Sonhos, planos, propósito, tantas coisas a um passo de acordar. O tempo é aqui e agora. É uma nova perspectiva do sobrenatural. Conhecer e ser conhecido por Ele. A missão alcançar. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Quando um bebê nasce e chega ao mundo, a primeira coisa que ele faz é abrir os olhos pela primeira vez, e as imagens que um bebê enxerga são muito nubladas, são pouco desenvolvidas, mas aos poucos nós, enquanto seres humanos, começamos a despertar os nossos sentidos, despertar também os nossos movimentos, as nossas ações começam a ser produzidas, coisas que antes nós não conhecíamos. Um bebê desperta para a jornada e começa a sua vida. Então nós despertamos para aprender coisas básicas da vida, como andar, como falar, como comer, como brincar, como amar. E o tempo vai passando e nós começamos a despertar também para a vida em comunidade. Queremos ter amigos, queremos ter família, queremos ter relacionamento, alguém que vá compartilhar essa vida conosco a longo prazo, quem sabe. Nossa família, nossas carreiras, os nossos sonhos, os nossos planos. E assim nós seguimos despertando a cada temporada e vivendo dia após dia. Mas, sabe, às vezes nós vamos perdendo esse despertar aos poucos na nossa vida e começamos e voltamos a dormir, a estar de olhos fechados para várias coisas na nossa vida. E por algum motivo, durante a caminhada, cada um de nós precisa de algo que reacenda, que reconecte, que nos faça enxergar novamente uma chama de um propósito, uma lembrança da graça de Deus, algo que nos faça sentir vivos outra vez, um despertar como se fosse a primeira vez. E alguns anos atrás eu recebi a seguinte notícia: tu tem câncer, ele já está avançado em estágio 4, ele já atingiu outros órgãos além do teu intestino, e mesmo que tu fizer o tratamento, você tem 3 meses de vida. E naquele momento para mim foi muito traumático ouvir isso, mas da mesma forma que foi traumático, parece que o Senhor me deu uma sacudida e disse: levanta, que é a tua hora. Olha a palavra que eu te dei. Não vai a favor dos diagnósticos negativos. Tu vai mediante a palavra que eu te dei. E eu te confesso, Caio, que nesse momento foi um momento, sim, que o Espírito Santo ele me sacudiu e me deu tudo o que eu precisava para enfrentar essa trajetória. E agora, em fevereiro, os 3 meses que me deram, depois de 10 cirurgias, depois de 3 tratamentos oncológicos, porque eu fiquei curado em 2019, ele voltou em 2021, eu fiquei curado em 2021, ele voltou em 2023. Eu estou há 6 anos de pé, para a honra e glória do Senhor. Sou ostomizada, perdi os cabelos 3 vezes. Eu fui no fundo do poço na questão de feminilidade. Então, hoje eu louvo o Senhor e eu sei que os 3 meses que me deram lá atrás me forjaram e hoje eu estou no 6º ano aqui. Pela medicina, eu ainda tenho câncer. Eu tenho alguns focos, alguns nódulos no pulmão e no intestino. Só que os médicos eles não entendem que só pelos nódulos no meu pulmão eu teria que ter problemas respiratórios e estar tossindo direto. E eu posso correr uma maratona que eu não me canso. Então, assim, é nítido o milagre do Senhor na minha vida. Eu sou o milagre, eu só estou de pé por causa do milagre do Senhor. Diário, né? É uma coisa que eu falo para a Patrícia sempre. Todos os diagnósticos que nós passamos juntos, quando estávamos no hospital e estava uma situação bem complicada, com quimioterapia, e com náuseas inúmeras, e eu falava assim para ela: a vantagem de chegar no fundo do poço é que só há uma saída. Então olha para cima, força, respira fundo, que é hora de levantar e agora. E Deus tem trabalhado diariamente na nossa vida, diariamente. A gente vê o milagre de Deus na nossa vida diariamente. Coisas assim que brotam do nada e fala assim, é Deus, que não tem explicação.
E a gente teve o privilégio de ter o convite para visitar a Zoe por um casal, eu não digo nem um casal, uma família de amigos nossos, né? Porque na realidade a gente estava passando por um período meio que no deserto e a gente estava nesse período de transição de igreja, né? A igreja na qual nós pertencíamos, a gente estava meio que afastado e vir visitar a igreja, né? Foi uma decisão mais de pai e mãe, né? Porque a nossa preocupação maior era que a igreja que a gente estava congregando, a Alice não estava se encaixando. E quando a gente veio para cá, desde o primeiro dia que a gente visitou e a gente viu a alegria nos olhos da nossa filha, sim, e a gente teve a oportunidade de dar novas vivências espirituais para ela, isso que nos tornou assim confortável de dizer, não, esse é o nosso lugar, né? O Senhor nos trouxe aqui para esse momento, né? E na outra igreja ela não se sentia à vontade para se batizar. Exatamente. E aí ela se sentiu tão acolhida como nós, que o pastor e a pastora convidaram ela, fizeram o convite, e ela se sentiu realmente no coração de Deus, e ela se batizou, e foi um momento maravilhoso. E a gente se sentiu literalmente em casa, a gente se sentiu acolhido, que a gente não tinha mais esse apreço, esse cuidado com o ser humano, com as pessoas. A gente sentiu realmente o amor que a gente não sentia, e a gente quer agora criar uma raiz que a gente deixou para trás. Deixamos para trás essa raiz, esse convívio dos irmãos, tal, que agora a gente está sentindo o amor pelo próximo, a sede da palavra, a vontade de voltar. Quando nós sonhamos com a Igreja Zoe, nós não podíamos imaginar o que aconteceria aqui nesse lugar. A verdade é que Deus nos despertou para esse tempo e para essa cidade. Nada fazia muito sentido naquele momento se nós olhássemos só com olhos naturais. Na verdade, olhando com olhos físicos, a nossa vontade era fugir daquilo, era não aceitar aquele desafio e não fazer parte desse despertar. Mas Deus despertou nos nossos corações quem nós seríamos. Despertou também nos nossos corações uma mensagem muito clara. Despertou a nossa voz enquanto comunidade, despertou novas pessoas dos lugares mais inusitados e menos esperados por nós, para que fizessem parte dessa casa. Despertou no nosso meio dons, talentos e principalmente despertou muitas pessoas de viverem vidas apenas normais. E desde o primeiro dia a nossa igreja foi sobre amar a Deus acima de todas as coisas, servir as pessoas e viver o céu na terra. Ao longo dessa jornada, Deus foi nos conduzindo a um novo despertar, que foi um grito nos nossos corações. Eu ainda amo a igreja. É verdade que as coisas não andam muito bem para muitas igrejas por aí, mas o Senhor nos despertou para cura, para sermos cura. Sim, nós somos uma igreja local que faz parte dos planos de Deus aqui na terra. Não somos perfeitos, mas estamos vivos, mais vivos do que nunca, amando e abraçando, crendo e confiando, despertos para o que Deus tem para cada um de nós individualmente, mas também despertos para aquilo que o Senhor tem para todos nós. Bom, eu sou o Matheus, eu sou natural de São Paulo e vim para Balneário com a minha família. Inicialmente vim sozinho, depois minha família veio junto. Sempre estive na caminhada com o Senhor desde pequeno. Logo já fui em busca de algum lugar para pertencer, para me chamar de casa, família, me envolver com o Senhor. Só que eu me vi em situações onde eu estava indo em algum lugar, indo em um ambiente apenas, estava indo para cumprir um papel. Tem momentos que o Senhor nos leva a ambientes onde nós temos que só armar barracas, porque logo o Senhor vai te chamar para uma nova missão, logo o Senhor vai te chamar para se envolver em algo maior. E tem lugares onde o Senhor chama, assim como ele chamava os seus discípulos, cara, esse lugar é para tu construir casa, esse lugar é para construir raízes. E eu me via por muito tempo assim, transitando em ambientes onde, cara, eu tinha o sentimento onde o Senhor estava me levando para lugares onde, cara, é só para armar uma tenda. E vai ter um ambiente onde eu vou te levar para construir casa. E na Zoe foi esse lugar onde eu tive essa confirmação e veio literalmente do Espírito Santo de fato, onde eu entendi que aqui era um lugar onde era para eu construir raízes. E dar frutos de fato, enfim, crescer como comunidade, crescer como relacionamento com o Senhor cada vez mais, aprofundando em raízes, mas também servindo, entendendo que é para este lugar que o Senhor me chamou. Quando eu encontrei a Zoe, eu falei, cara, nesse ambiente é um lugar onde eu me conecto. É um lugar onde realmente o meu estilo de vida se conecta com o estilo de vida e com o movimento da igreja. E esse foi o ponto que me fez criar essa conexão
E através disso eu vi que eu precisava despertar em muitas outras áreas da minha vida. Falar, eu quero viver algo novo realmente. Eu quero estabelecer conexões com novas pessoas, pessoas que se conversam com o meu estilo de vida. Fazendo isso, eu percebi que eu precisava de fato viver um despertar no meu relacionamento com o Senhor. E tenho vivido esse despertar nos meus negócios, na minha vida, na minha casa, na minha família, mas antes de tudo eu precisei realmente dar esse passo, me permitir viver algo. Eu acho que às vezes a gente está preso e a gente fica amarrado em ambientes, em cenários, em lugares onde a gente tenta se moldar, onde a gente tenta ficar se ajustando. Não, mas vou tentar ceder daqui, vou tentar me ajustar dali. E de certa forma nós estamos nos automutilando, porque a gente sabe que Deus tem mais para nossa vida e a gente precisa realmente nos permitir a viver isso, porque é através dessa permissão que nós vamos despertar para muitas outras coisas. E foi o que eu construí aqui, laços, família, comunidade e consequentemente com isso me despertei no relacionamento mais profundo com o Senhor, me despertei nos meus negócios, na minha vida, na minha família, e é isso. Antes que a Zoe nascesse, eu lembro muito bem de sermos inspirados por outros pastores, outras pessoas que já haviam pisado nas pisadas que gostaríamos de pisar enquanto igreja, aquilo que gostaríamos de viver enquanto igreja. E eu lembro de sermos inspirados a escrevermos em um pedaço de papel os nossos melhores sonhos, nossos planos com a igreja, aonde gostaríamos que a igreja chegasse, os lugares que gostaríamos que ela alcançasse. E foi isso que nós fizemos, pegamos um pedaço de papel e começamos a escrever os nossos melhores sonhos e melhores planos, sabendo que Deus poderia ser fiel e é fiel para cumprir tudo aquilo que nós estávamos escrevendo ali, porque a verdade, meu amor, é que se nós podemos sonhar, Deus pode nos superar, essa é a verdade. E depois de 2 anos, é tão lindo poder voltar nessa carta e perceber que, na verdade, ela foi uma declaração de fé sobre os dias que estavam à frente. Nós declaramos em fé que já estávamos vendo uma igreja forte, que servia debaixo de uma mesma visão, uma igreja que iria cumprir o chamado de Jesus e permanecer expectante pelo futuro, uma igreja que estava incumbida de conquistar milhares de pessoas para Cristo. Nós víamos com os olhos da fé uma igreja com uma visão inspiradora, uma igreja potente e relevante, que apaixona e convida todas as pessoas a viverem o extraordinário de Deus nessa terra. E agora, meu amor, depois de 2 anos, nós já podemos ver com olhos naturais uma igreja que tem uma adoração apaixonada por Cristo e impactante na sua forma, um grito de adoração que vem de uma igreja saudável e madura, canções que impactam pessoas que ainda não conhecem a Jesus e pessoas que estão aqui dentro todos os domingos. Vemos uma igreja naturalmente talentosa, espiritualmente cheia e com corações de serviço. Líderes que pagam um preço necessário para transformar uma cidade. Verdade. Vemos uma igreja com líderes unidos, comprometidos a viverem com transparência e simplicidade de coração. Líderes que não são cópias de ninguém mais, a não ser de Jesus. Líderes que são autênticos e fiéis. A gente estava passando por uma estação não muito boa, assim. As crianças enfrentando, assim, a parte da adolescência. A Laurinha não queria muito ir na igreja, chegava na igreja, era cansativo para ela. A gente começou a pedir para Deus, assim, que Deus nos colocasse em um lugar que a gente se sentisse bem, que os nossos filhos se sentissem bem. Quando eu fui para a igreja, era aniversário da igreja de 1 ano. Chegamos lá, estava uma festa maravilhosa. Quando a gente entrou a caminho, que era ainda na Expo Centro, os sorrisos, as meninas, né, amor, com a plaquinha lá na rua já, recebendo todo mundo. E, eu achei aquilo magnífico demais, muito legal. E quando eu subi as escadas, que eu acabei de subir assim, eu me senti meio perdido, porque quem havia me convidado não tinha chegado ainda. E aí, como qualquer outra pessoa, se sentiria meio sem graça, né? Mas eu terminei de caminhar. O Anderson percebeu que eu terminei e dei aquela olhada, assim, para os lados, assim, procurando quem me convidou, porque eu estava meio perdido, né? E aí ele já veio, colou na gente. Cara, veio e conversou, perguntou de onde a gente era, né? Onde morávamos e tal. A gente fez um baita de um relacionamento legal ali, tivemos uma baita de uma conversa. E então eu não me senti sozinho. E depois eu falava para Ana, eu falei, amor, tu percebeu que eles não deixaram a gente sozinho nem 1 minuto? Eu não me senti perdido. Parece que eu já fazia parte da igreja. A gente entrou, o culto começou de uma maneira explosiva, né, como sempre. E uma coisa que eu jamais tinha vivido,
né? Esse nível hard, assim, desde o começo do culto até o final. E aí eu fui dar uma espiada ver se as crianças estavam gostando. Cara, eu vi o Léo, que outrora só dormia na igreja. O Léo nunca teve manifestação nenhuma, além de dormir na igreja. O Léo com as duas mãos assim e a lágrima pingava. E aí nós já estávamos chorando, mas quando eu vi eles chorarem também, senti a presença de Deus através da equipe, né, de adoração, eu fiquei muito, muito impressionado. Aí dei mais uma idinha pro lado assim para eu conseguir ver o Dudu. Dudu da mesma forma estava, com as mãos assim levantadas, né, amor? Foi algo assim maravilhoso para nós ver isso acontecer. Outra coisa foi a Laura, ela foi para a escolinha. Nós já sabíamos, eu e a Ana, na nossa cabeça, que não dava 5 minutos para ela pedir, para voltar. E ela não veio. Falei, meu Deus, deve estar muito bom lá. E quando voltou da escolinha, voltou com uma folha desenhada assim, e era, se eu não estou enganado, alguma coisa sobre a crucificação, algo assim. Veio contando para nós. Aí eu falei, meu Deus do céu, ela não foi brincar, fazer bagunça, correr. Falei, poxa, existiu também uma ministração na vida deles, né? E isso para nós, assim, foi surreal. E pra gente foi bem impactante, assim, essa parte do cuidado, porque eu falei pro Rodrigo, a igreja é família, né? A gente é uma família, realmente. E uma coisa que mexeu muito com a gente foi que daí quando o Leonardo ficou doente, a gente estava lá no hospital e daí a gente ficava muito triste, porque foi bem num domingo, Dia das Mães, a gente acabou não vindo na igreja. E daí eu acho que foi na segunda-feira que a Débora entrou em contato comigo e falou assim, oi Ana, tá tudo bem? Fiquei sabendo que o Leonardo tá doente e tal, tá internado, daí, me passa teu contato, vou entrar em contato contigo. Daí ela entrou em contato comigo. E daí ela, poxa, se prontificou a nos ajudar, a estar junto com a gente, se precisasse de alguém para trocar ali o turno, pra gente poder ir em casa descansar. E eu falei pro Rodrigo, nossa, como é diferente, como esse lugar é um lugar maravilhoso, um lugar que a gente tem se sentido bem, tem se sentido acolhido, um lugar que a gente vê as pessoas fazendo as coisas e parece tão leve. Não parece que fazem por obrigação, tem que estar lá naquele domingo, não. As pessoas, do começo ao fim, estão muito sorridentes e alegres. E eu falei pro Rodrigo assim, nossa, é esse lugar que a gente quer para nós, para nossa família. Esse cuidado, esse amor entre as pessoas, essa igreja que é grande, mas é pequena ao mesmo tempo, por conta desse amor e desse cuidado. E uma coisa que o Rodrigo esqueceu de falar no início, que o primeiro culto, o Leonardo aceitou Jesus. Verdade. E nos próximos cultos que a gente veio, cada vez que o Will falava, vai ter noite de DNA, o Léo era o primeiro a olhar assim e falar, a gente vai. A gente vai, né, pai? A gente vai, né, pai? Vai ter tal coisa na igreja. Os dois olhavam assim pra gente, e isso foi bem impactante pra gente. Eu venho e volto pra casa assim, querendo ser a melhor mãe, ser a melhor esposa, querendo ser a melhor cristã. Antes eu vivia num aquário, hoje eu vivo no oceano. Porque Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. E vim todo domingo ver essas pessoas aceitarem Jesus. Tem sido assim maravilhoso o que Deus tem feito na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa família. Sabe, para mim cada domingo é como se fosse um super lembrete da parte de Deus. Despertar nos leva a conhecer a Deus. Nos sentimos cheios de propósito, é como se finalmente temos uma missão agora para cumprir. Nós não podemos ficar parados, nós estamos em constante movimento. E tudo aquilo que o nosso coração deseja é fazer Jesus conhecido. Deus novamente nos desperta para a sua graça e alguns dias pode até parecer que é como se fosse a primeira vez. Mas a mensagem do amor de Jesus por mim e o poder do Espírito Santo no auditório sempre quebram o meu coração em tantos pedaços que eu só consigo olhar para tudo aquilo que Deus está fazendo e sentir a admiração com tudo aquilo que Ele pode fazer na vida de uma igreja que se dedica a Ele. E com isso é como se eu me sentisse vivo outra vez, desperto para quem Deus quer que eu seja. E assim eu também desperto para viver os sonhos que um dia Deus plantou no meu coração. Eu desperto para ser um marido que Deus sonhou. Eu desperto para ser o pai que Deus sonhou. Eu desperto para ser o amigo, o pastor, o cuidador, o irmão que Deus sonhou que eu fosse.
Mas como Paulo, eu também não considero que já tenha alcançado. Mas todos os dias sinto Deus despertando a minha alma, aquecendo o meu espírito, soprando fôlego vivo dentro de mim. Eu sinto que agora nós estamos como igreja despertando para não perdermos mais tempo daquilo que temos para fazer. Sinto que esse é o ano de despertarmos para novas conexões. Sinto que é o ano de despertarmos para novas pessoas, para o nosso propósito individual e também coletivo. Quando chegamos ao mundo pela primeira vez, nós despertamos para uma nova vida, para uma realidade que enquanto bebês no útero da nossa mãe não conhecíamos e não sabíamos que existia. O oxigênio entra nos nossos pulmões e aquilo é desconfortável e nos faz chorar, tem desconforto. Mas sabe, eu tenho aprendido no decorrer desses últimos 2 anos que é no desconforto que a vida nasce. Igreja Zoe 2025 é o ano de despertar. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo brilhará sobre ti. Despertar, o tempo é agora. Igreja Zoe 2025 é o ano do despertar de Deus sobre a nossa vida, o despertar de Deus sobre a nossa família, o despertar de Deus sobre os nossos corações. Quantos estão prontos para o despertar de Deus? Aleluia! Amém! Sabe, o despertar de Deus está nos esperando. Não somente para cada um de nós de forma individual, mas para nós como igreja, como família, como igreja local, como o corpo de Cristo nessa terra. Sabe, há muitos que estão dormindo, quem sabe, há muitos sonhos dentro de mim e dentro de você que estão dormindo, e é tempo de despertar, amém? Você pode dizer para alguém, é tempo de despertar, é tempo de despertar, amém? Antes de sentar, dá um high five em 2 ou 3 pessoas e se prepara, amém? Você pode sentar, se você achar lugar. Tem lugar aqui, ó. Quem não tem lugar, tem lugar aqui, ó. Acho que tem, né? Tem 4 lugares, 5 aqui. Acho que ainda tem. Ok, você pode sentar. Vamos a isso, sabe? Enquanto eu ouvia todos esses testemunhos, quantos precisaram de lenços de papel e não trouxeram hoje? Enquanto eu ouvia esses testemunhos pela primeira, pela segunda e pela terceira vez hoje, eu pensava, uau, que incrível, todas essas vidas impactadas pela presença de Jesus, todas essas pessoas que tiveram a sua história, a sua trajetória transformada, eu fiz parte disso. Você fez parte disso, quem sabe orando, quem sabe abraçando, mas eu não sei quem eram essas pessoas, mas quem sabe você abraçou essas pessoas e você nem sabe, na entrada de um dos auditórios que a gente já fez parte nesses 2 anos. E talvez o seu abraço foi o abraço que esquentou aquela pessoa. E talvez era aquele abraço que uma dessas 3 pessoas estavam precisando naquele dia e você nem sabia. Sabe, cada um de nós fizemos parte disso. Deus está fazendo e continua construindo essa igreja através de mim e de você. Não é através de outras pessoas, não é através de outras, é através de você. Essas coisas que nós estamos vivendo é através de você. Pessoas encontrando conexão, pessoas encontrando seu espaço, pessoas encontrando um pertencimento, pessoas encontrando salvação. É através de você, é através de mim, é através de nós que somos a igreja. Foi Deus que construiu essa igreja, usando blocos e usando tijolos. O mais maravilhoso desses blocos e tijolos da construção de Deus é que cada um deles tem um nomezinho escrito. Uns chamam-se André, outros Andréia, outros Pedro, outros Paulo, outros Cainã, outros Débora. Cada um de nós somos blocos na construção de Deus. E temos o privilégio de servirmos na construção do reino dele, servimos na construção do impacto que nós podemos ter como igreja sobre outras pessoas. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Igreja, é tempo de despertar.
Nós já somos essa igreja vibrante, viva, pronta para abraçar, pronta para chorar, pronta para se entregar. Mas Deus está nos impulsionando nesse ano a despertarmos dentro de nós para coisas que ainda não despertamos. Cada um de nós tem uma vida diferente, tem uma trajetória diferente, tem uma história completamente diferente, sim ou não? Viemos de passados diferentes, de coisas diferentes que nos machucaram, mas todos nós já fomos machucados, todos nós já fomos feridos, todos nós já nos frustramos, nós já nos decepcionamos, todos nós em um momento ou outro, pelo menos pensamos em desistir. E cada história é diferente, mas Deus tem um despertar diferente para cada tipo de história, não se preocupe. Sabe, existe essa história que está no livro de João, no capítulo 11, versículo 1 a 14. Hoje vai ser rápido, então preste atenção em tudo que for falado. E essa história é a história... Muitos pensam que é a história de um homem chamado Lázaro, o amigo de Jesus, alguém que Jesus amava muito. Muitos pensam que é sobre a história da ressurreição de Lázaro e de como Jesus ressuscitou Lázaro do meio dos mortos. Mas essa história não é sobre apenas o despertar de Lázaro, mas é o despertar de outras pessoas que estavam ali. Eu quero ler com você esse texto e você pode acompanhar na sua Bíblia. E diz assim a palavra de Deus: as duas irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Então disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá despertá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom. Mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto. Mas vamos até a casa dele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, porque já fazem 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Marta, eu já não te falei, eu já não te disse que se você crer, você vai ver um despertar completamente novo da parte do poder de Deus? Depois de dizer isso, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Will, mas eu acabei de ouvir essa história e é sobre um morto que ressuscita. Não, tinha outras pessoas que precisavam despertar nesse lugar. Eu quero ver com você rapidamente 3 tipos de pessoas, porque existem muitos tipos de história. Todos nós temos tipos de história diferente, panos de fundo diferente, e existem pelo menos 3 despertares diferentes de Jesus para as pessoas que estavam ali, para nos provar que todos nós precisamos ser despertados em alguma área da nossa vida por Jesus. Vocês estão prontos a isso? O primeiro tipo de pessoa, obviamente, eu vou começar pelo mais óbvio, era Lázaro. Era alguém que estava morto. Era alguém que estava enterrado já fazia 4 dias. Deixa eu te contar isso, talvez você não saiba, mas para um judeu, até o 3º dia, para a cultura judaica, até o 3º dia de falecido, até o 3º dia que alguém está morto, a alma e o espírito ainda estão no corpo. E só a partir do 4º dia de morte que a alma e o espírito se vão do corpo para os céus, vão para junto do Pai. Isso quer dizer que eles acreditam e acreditavam que até o 3º dia havia possibilidade de um despertar. Havia possibilidade, não natural, espiritual obviamente, mas tinha como isso acontecer. Mas depois do 4º dia era impossível.
não tinha mais chance, não tinha mais oportunidade. Essa pessoa estava morta para sempre, dormindo para sempre. Sabe, o primeiro tipo de pessoas são pessoas que hoje o mundo já disse que morreu, acabou para você. Não tem mais, você está afastado, quem sabe, de Jesus, você está afastado dos braços do Pai, você sente um vazio dentro da sua alma, um vazio de morte que absolutamente nada consegue preencher. Você não escuta mais, nada mais toca no seu coração, nada mais te faz chorar, nada mais te faz sentir. Você sente que falta alguma coisa, sabe? Lázaro precisava despertar literalmente para uma nova vida com Jesus. E sabe, esse mundo está cheio de pessoas que precisam despertar para Jesus, cheio de pessoas que estão vivendo uma vida, e é uma contradição isso que eu vou dizer, uma vida morta. É uma contradição porque não existe vida morta, se é vida, é vida. Mas estão vivendo, respirando, mas estão mortos por dentro. Will, mas como que eu posso saber que eu estou morto por dentro, sabe? A Bíblia nos ensina que somente através de Jesus nós podemos ser vivos de verdade. Não apenas na eternidade ou pela eternidade, mas nessa terra. Só a vida verdadeira é em Jesus, em Cristo. Não há outra vida, não há outra forma. E talvez você pode pensar, ok, mas como isso é possível? Sabe, a nossa missão como igreja, você que já despertou para Jesus, já despertou para Cristo, é mostrar para essas pessoas como nós despertamos para Jesus. Qual é a maneira? Jesus, nesse ano de 2025, quer nos usar como igreja para levar o despertar de uma vida verdadeira para outras pessoas. Quer nos levar a anunciar o evangelho dele no condomínio, na academia, um despertar para a missão de Cristo. Sabe, não é o nosso poder e a nossa autoridade que desperta pessoas para Cristo. Esse é o poder de Jesus Cristo, esse é o poder do Espírito Santo. Mas eu posso ser um proclamador do despertar de Jesus na vida de pessoas. Sabe, eu amo quando nós vemos testemunhos como esse que nós acabamos de ver. Cada um deles, e para mim é sempre muito difícil conter as lágrimas, porque eu fico pensando, caramba, que vida maravilhosa que eu tenho. Senhor, eu não tenho problema nenhum. Deus me deu saúde, Deus me deu uma família, Deus me deu uma igreja para pertencer, Deus me deu um lugar para chamar de casa. Mas sabe, os nossos irmãos acabaram de contar esses testemunhos, e você percebeu que todos nós em algum momento estamos sem casa, estamos sem teto, estamos sem família, estamos sem amizades, estamos desconhecidos no mundo, invisíveis no mundo, estamos passando por dor, por sofrimento, por luta na nossa alma, no nosso corpo físico. Sabe, há pessoas aí fora que estão mortas e ainda não sabem. Estão mortas há mais de 4 dias e precisam de um despertar de Jesus nas suas vidas. Quem sabe, hoje, nesse exato lugar, nesse momento, você é uma dessas pessoas. E saiba, está tudo bem, nós não te julgamos, nós não colocamos esse peso sobre você, nós amamos a tua vida, porque esse que está de pé na frente de você já esteve morto por mais de 4 dias. Eu já estive morto na minha alma sem Jesus, com um buraco e um vazio. Mas um dia eu ouvi a voz doce de alguém que me chamava para fora e me dizia: eu tenho mais para ti, eu tenho um chamado para ti, eu tenho uma vida para você. Sabe, se você está aqui nessa manhã e você está dizendo: puxa vida, eu acho que eu preciso despertar para Jesus, saiba que é o próprio Espírito Santo que está te falando isso. Mas não se preocupa, hoje mesmo você vai ter a oportunidade de dizer: Jesus, desperta o meu coração, me desperta para ti. Eu quero uma vida nova, eu quero uma vida limpa, eu quero deixar a morte do meu passado para trás. Eu não sei você, mas eu tenho certeza, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu e Lázaro vamos bater um papo maravilhoso na eternidade. Que a vida que Lázaro viveu antes de ter morrido, antes de Jesus ressuscitar, nem se comparava com a vida que ele viveu depois que Jesus o encontrou e o trouxe à vida. Sabe, é um pouco como a minha vida, Pedro.
A minha vida antes de Jesus, o meu passado antes dele, o meu passado com as coisas que eu fazia, a minha vida antiga nem se compara à vida que eu vivo depois que Jesus despertou o meu coração, abriu os meus olhos e me trouxe para a família do Pai. Mas sabe, essa é apenas uma, como eu disse, a mais óbvia, o mais óbvio dos despertares nessa história. Agora, existem outros dois tipos de pessoas que precisavam despertar. Lázaro precisava despertar para a vida, mas estavam ali os amigos, os familiares, todos chorando em volta de Lázaro, em volta de Lázaro, não, em volta de Marta e Maria, consolando, tristes, com seu coração pesado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses amigos também conheciam a Jesus. Muitos deles seguiam a Jesus. Muitos deles se sentavam aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos dele. Jesus não era um desconhecido naquele lugar. Jesus, inclusive, ia muito à casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram muito amigos. Aquelas pessoas, aqueles familiares já haviam ouvido falar de Jesus. Alguns seguiam a Jesus. Alguns viram os milagres que Jesus fez na vida de outras pessoas. Ou seja, não eram pessoas que para elas Jesus era desconhecido. Elas eram simpatizantes de Jesus. Pessoas que sabiam o poder da extensão de Jesus, a extensão do poder de Jesus. Mas sabe o que essas pessoas... Sabe aonde elas ainda dormiam e ainda não tinham sido despertas? Ainda não tinham sido despertas numa vida extraordinária. Quantas pessoas vivem a vida vindo a uma igreja, assistindo reuniões, quem sabe fazendo absolutamente todas as coisas certo, de vez em quando até lendo uma ou outra folha da Bíblia, vendo coisas como melhorar, mas não conseguem viver o extraordinário nas suas vidas. Não conseguem pensar, não, só um pouquinho, a vida que eu estou vivendo, Lázaro acabou de morrer, mas calma, chegou Jesus. Se você ler o texto completo, que nós saltamos vários versículos, você vai perceber que as pessoas estão tipo assim, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Ele devia ter chegado antes, ele chegou atrasado, não tem mais o que fazer. Eles conheciam Jesus, eram simpatizantes de Jesus, mas não viviam a vida extraordinária junto com Jesus. Sabe quantos de nós fazemos parte da igreja do corpo de Cristo, mas não vivemos e não experimentamos na nossa vida o extraordinário da presença de Deus? Não experimentamos nas nossas veias correr o poder da ressurreição, não experimentamos no nosso corpo físico o poder do Espírito Santo. Will, do que você está falando? Eu estou falando desse sentimento e desse desejo de conhecer mais a Jesus, de ser tão próximo ao Mestre, que você está com certeza daquilo que Ele pode fazer. Sabe, eu amo que todos os domingos, ou na entrada ou na saída, uma ou outra pessoa me aborda, como aconteceu hoje, diz, olha, como que eu faço para conhecer mais de Jesus? Como que eu faço para entender um pouco mais da Bíblia? Como que eu faço para... Sabe, isso são pessoas que o Espírito Santo de Deus já está despertando para viverem o sobrenatural, já está despertando para viver um extraordinário de Deus. Sabe, a vida com Deus, ela pode ser extraordinária no comum, no ordinário, mas nós só conseguimos viver o sobrenatural de Deus quando nós despertamos para o extraordinário dele. Sabe, talvez você seja um simpatizante de Jesus. Eu tenho muitos amigos que são simpatizantes de Jesus, talvez você tenha também. Pessoas que você fala, olha, você conhece Jesus? Ah, sim, nossa, tranquilo. E como é que é? Não, eu tenho uma vida assim, olha, em casa eu leio a Bíblia, eu faço alguns cultos, tá, ok, mas e como que você vive a sua vida? Não, eu vivo a minha vida no meu trabalho, eu vivo a minha vida ali na escola, ok, mas e o que você faz para que outras pessoas também? Não, isso não é muito o meu papel. São pessoas simpatizantes de Jesus, mas não experimentaram o poder do Espírito Santo dentro de si, para serem testemunhas, para despertarem outras pessoas. Quando nós vivemos a vida extraordinária, aquilo que está dentro do nosso coração não consegue ficar parado, não consegue ficar calado. Testemunhas de CrossFit ficam no chinelo perto da gente, porque nós queremos o tempo todo falar do amor de Jesus, mostrar como é boa a vida com Jesus. Sabe, há pessoas aqui na casa
que são convertidas há 6 meses. Foram batizadas quando foi o último batismo? Novembro. E essas pessoas, todas as semanas, sem falhar uma semana, chegam para mim no começo da reunião e dizem: Will, deixa eu te apresentar esse aqui é um amigo meu. Que eu disse para ele o seguinte, e essa frase é maravilhosa, copia essa frase, eu estou copiando essa frase. Ele diz: só me dá uma chance, deixa eu te levar num lugar, uma chance só eu quero. Se você não gostar, não precisa nem falar mais comigo, mas me dá uma chance. Sabe por quê? Essa pessoa despertou para o sobrenatural e para o extraordinário, porque ela sabe que um encontro só com o Espírito Santo é suficiente. Quando nós despertamos para o extraordinário de Deus na nossa vida, a gente sabe que um encontro só é suficiente. E nós não vivemos a vida como esses amigos de Marta, Maria e Lázaro, duvidosos, questionando: mas será? Ele chegou atrasado, não deu tempo. Nós não olhamos para o nosso relógio, mas olhamos para Deus e dizemos: Deus, Tu és o dono do tempo, Tu és o dono de tudo que aqui está, e se chegar a hora, eu quero estar preparado. Um despertar para o extraordinário. Terceiro e último lugar, e eu estou terminando. Estavam ali outros personagens: Lázaro, os amigos e familiares. Os amigos e familiares. E estava ali também os discípulos. Os discípulos estavam ali olhando tudo. Aqueles 12 camaradinhas que seguiam Jesus para todos os lados, que conheciam a Jesus, que sabiam quem Ele era, que caminhavam com Jesus, que eram discípulos dele, que copiavam os seus passos. Eles sabiam absolutamente tudo. Mas quando Jesus fala com eles, eles não entendem o que Jesus está dizendo. Sabe, os discípulos já haviam despertado da morte, eram discípulos de Jesus, estavam perto dele todo dia, mas eles precisavam ser despertados para o seu propósito. Sabe, quando Jesus faz o milagre, você presta atenção que ele só diz: Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro sai da porta do túmulo para fora, Jesus dá uma ordem. O que Jesus diz? Desamarrem ele. Desamarrem ele. Esse é o chamado para quem é discípulo de Jesus. Para aqueles que já despertaram da morte, já despertaram para uma vida sobrenatural. O nosso chamado é despertar, o nosso propósito é despertarmos para o nosso chamado. Os discípulos precisavam ser despertados para o seu chamado. Desamarrem ele. Jesus estava mostrando para eles como deveria ser a vida de alguém que despertou para o seu chamado. Jesus faz o milagre e nós corremos para desatar as mãos e os pés das pessoas. Sabe por quê? Pessoas estão presas à morte, com o corpo fedendo, como diz as irmãs de Lázaro, há mais de 4 dias. Quando Jesus faz o milagre, discípulos de Jesus que despertam para o seu chamado, precisam estar prontos, com mãos e pés prontos, para desatar as faixas que prendem as pessoas, para que elas possam se aproximar de Jesus, para que elas possam viver uma vida nova com Jesus, para que elas possam viver a totalidade do reino de Deus na terra. Igreja Zoe, Deus está nos despertando internamente para vivermos o chamado, internamente para sermos mais parecidos com Ele, internamente para sermos um melhor pai, uma melhor mãe, internamente para estarmos mais próximos da sua presença, com uma busca mais próxima. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: existem muitas igrejas, existem muitas palestras que vão te dizer: vai igreja, toda semana vai à igreja. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando para você: não vá à igreja, pelo amor de Deus, não vá à igreja, não venha à igreja mais. Você está doido? O que você está falando? Seja a igreja. Desperte a igreja que está dentro de você, em comunidade. Seja o chamado de Deus, seja os pés de Jesus, seja as mãos de Jesus. Ei, André, Deus tem mais para ti, meu amigo. Deus tem mais para cada um de nós. Não é essa vida comum. Há um despertar de Deus. Há um despertar de Deus. Não importa quem você é nessa história, se você é aquele que precisa despertar dessa vida fria e morta sem Jesus, sair da sepultura de uma vida vazia e sem sentido, ou quem sabe se você precisa despertar para o sobrenatural,
para o extraordinário de Deus, para finalmente passar de uma pessoa comum que vive um impacto na geração onde está, ou se você já é um seguidor de Jesus, mas precisa abraçar um chamado e uma missão maior, abraçar a causa de Cristo, abraçar a missão dele nessa terra, abraçar a sua paixão, que é a igreja local. Sabe, igreja é o local de pessoas doentes encontrarem cura, é o local de pessoas feridas encontrarem cura, é o lugar de pessoas quebradas serem reconstruídas, é o lugar de pessoas que ninguém queria serem feitas novamente e agora todos a querem. É o lugar de invisíveis serem vistos, é o lugar de perdidos serem encontrados. Sabe, é na igreja onde centenas de pessoas são feridas também, são machucadas no decorrer da caminhada, em outros ambientes com outras pessoas. Mas sabe de uma coisa? Isso não as fizeram parar. Se você olhar para o lado, você poderia ver em cima da cabeça de cada um de nós uma lista imensa de histórias e histórias e histórias de feridas, de machucados do passado. Mas sabe de uma coisa? A pessoa que está do teu lado, está do teu lado, porque ela ainda ama a igreja. Igreja é algo maior do que eu sou. Igreja é algo maior do que as minhas feridas. É algo maior do que as minhas preferências. As cicatrizes que nós ficamos no nosso corpo vão nos lembrar disso. Nós vamos errar, nós vamos acertar, mas sabe de uma coisa? Nós não vamos parar até chegar do outro lado. Quando nós olharmos para trás, nós vamos ver as cicatrizes das feridas que nos aconteceram. Nós vamos ver que demos tudo para amar a Deus. Nós vamos ver que demos tudo para servir as pessoas. Nós vamos ver que demos tudo para viver a vida de Deus em nós. Mas sabe, até despertarmos por completo tudo aquilo que Deus nos criou para ser como igreja, todos nós vamos seguir juntos. Nós viemos de um longo caminho até aqui, mas ainda nós não chegamos. Ainda não chegamos em toda a completude dos planos de Deus para nós como igreja. Você ainda não chegou em todos os planos que Deus tem para você como pessoa, como marido, como esposa, como filho, como empregado, como pastor, como líder. Você ainda não chegou, eu ainda não cheguei. Ainda não despertamos todos os dons, ainda não despertamos todo o potencial, ainda não despertamos todos os sonhos, toda a relevância, toda a influência. Mas sabe de uma coisa, eu quero dizer com você isso, igreja, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 39, nós não somos do tipo de gente que volta atrás e se perde. Nós não somos do tipo de gente que desiste e abandona. Nós somos guerreiros e guerreiras do Senhor. Nós somos príncipes e princesas com o Senhor, e nós não desistiremos até que todo o potencial que Deus plantou em nós seja desenvolvido, até que tudo esteja despertado. Nós seguiremos despertando o nosso dom, seguiremos despertando o nosso chamado, seguiremos despertando pessoas para Jesus, despertando para sonhos maiores do que nós mesmos, despertando para uma missão que transcende as nossas preferências. Sabe, todo despertar que Deus tem para nós em 2025 já está vindo na nossa direção. Esquece essa ideia de que você tem que perseguir alguma coisa. Esquece essa ideia de que você tem que correr o mais rápido que pode para tentar alcançar alguma coisa. Essa não é a vida que Deus tem para nós. A Bíblia diz que as suas bênçãos nos perseguiriam. Diz que os seus planos, os seus sonhos para nós correriam atrás de nós e não ao contrário. Sabe, tudo aquilo, todo despertar que Deus tem para nós já está vindo na nossa direção. Você consegue ver isso? Você consegue ouvir? Você consegue sentir no seu corpo o despertar que Deus tem para você como família, para você como empresário, para você como parte do corpo de Cristo? Ei, você reconhece essa voz chamando de trás de uma pedra: Lázaro, vem para fora. Você reconhece essa voz chamando André, vem para fora. Maria, vem para fora. Gustavo, vem para fora.
Você consegue ouvir a voz do Senhor? Se você não consegue ouvir, deixa eu te falar, é a voz do Senhor em 2025 te dizendo: vem para fora, desperta tudo aquilo que eu estou colocando em você, desperta para uma nova vida, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Igreja Zoe, é tempo de despertar a alma, espírito, sonhos, propósitos, chamado, missão. Desperte, porque Deus está trazendo despertar até nós. Se você crê, você pode ficar de pé. Será que você pode dar um aplauso ao único que tem poder de despertar da nossa morte, da nossa dor? Amém. Antes de nós terminarmos, eu quero fazer uma oração por todas aquelas pessoas que precisam hoje, no nosso domingo de visão de 2025, despertar para Jesus. Porque esse é um dos despertares mais importantes. Esse é o despertar que Jesus veio fazer com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. Esse é o despertar que eu e você não tínhamos acesso. Esse é o despertar que nós sozinhos não tínhamos condição. Nós estávamos presos em quem nós éramos, mas Jesus veio à terra, morreu na cruz por mim e por você, para nos despertar para uma nova vida nele, para encher esse vazio que a gente sente quando está sozinho, quando todas as coisas que nos dão alegria somem, quando os amigos vão embora, quando nós estamos sozinhos nós sentimos, está faltando alguma coisa, não sei te dizer o que é, mas está faltando alguma coisa. É Jesus, é o despertar de Jesus na minha e na sua vida. Eu gostaria de fazer essa oração. Carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, a Bíblia diz que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e no nosso coração crermos que Deus o Pai ressuscitou Jesus do meio dos mortos, despertou Jesus para a vida gloriosa de Rei e Majestade, Ele pode fazer isso comigo, com você. Ele disse: se nós fizermos isso com a nossa boca, crendo no nosso coração, nós seremos salvos. Nós alcançamos o despertar de Deus, onde todas as coisas começam, onde o céu literalmente é o limite. Sabe, quem sabe você está hoje nessa condição de despertar para Jesus, pela primeira vez dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor e meu Salvador, porque é isso que vai fazer o Espírito Santo vir sobre você, e você nascer para uma nova vida, despertar para uma nova vida, assim como eu estive. Por isso, em alguns segundos eu vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos, e de olhos fechados, para que você tenha um momento de privacidade, mesmo com tantas pessoas ao seu lado, você possa tomar essa decisão no seu coração e declarar isso com a sua boca. Quando eu contar 3, se eu disser 3, e essa for a sua decisão, de decidir a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Jesus, ou fazer a sua paz com Deus, você estava longe tempo demais, é tempo de voltar, é tempo de voltar a despertar. Se eu contar 3, essa for a tua decisão, eu gostaria de te convidar a botar uma das tuas mãos no alto, de olhos fechados mesmo, porque eu quero orar por você. Aí onde você está, eu não vou te chamar aqui na frente, eu quero orar por você. Vamos todos nós fechar os nossos olhos. Número 1, Deus Pai nos ama tanto que escreveu uma linda história para mim e para você. Talvez você não esteja vivendo essa história ainda, mas essa história está pronta te esperando. O despertar de Deus na tua história, na tua vida, está pronto te esperando. Número 2, Jesus te ama tanto que se entregou no teu lugar. Jesus te ama tanto que está diante da tua vida, que às vezes parece um lugar de morte, um lugar de escuridão, te dizendo: ei, vem para fora, desperta para uma nova vida. E número 3, se você quer entregar a sua vida para Jesus ou fazer a tua paz com Deus, coloca bem alto uma das tuas mãos, eu quero ver onde você está. Amém, amém. Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, amém, amém, eu estou vendo 11, pode baixar sua mão, pode baixar sua mão. Eu quero orar por você. Sabe, essa decisão, uau, muda tudo na sua vida. Você começa a fazer parte da família de Deus. Eu quero fazer essa oração por você. Eu gostaria de te convidar a repetir essa oração comigo. Nós, o que vamos orar é entregar a sua vida para Jesus, é fazer essa oração que você lê aqui atrás. Eu gostaria de te convidar, você que tomou essa decisão, a repetir as minhas palavras depois de mim. Mas nós somos uma família a partir de agora. Somos uma única família, a família de Deus. E por isso, como famílias, como irmãos,
amando a sua decisão, queremos te impulsionar e queremos te ajudar. Por isso todos nós vamos repetir essa oração juntos, para te animar e te impulsionar. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu mudo a minha vida, eu te reconheço como Senhor e como Salvador da minha existência. Entra na minha vida, faz morada, entra nos meus planos, faz parte dos meus sonhos, me recebe nos teus braços, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, será que nós podemos honrar a vida desses 11 irmãos que estão decidindo despertar para Jesus? Se esse aplauso é para honrar o nome do Senhor, eu acredito que nós podemos fazer melhor. Vamos! Aleluia! Nós somos tão felizes pela tua decisão. Estamos tão emocionados pela sua decisão de seguir a Jesus, a sua decisão de despertar para uma nova vida. Saiba, as pessoas que estão aqui não se arrependem. Alguém se arrepende? Alguém se arrepende? Essa é a melhor decisão da nossa vida. Nós despertamos para uma vida verdadeira que Jesus alcançou para nós na cruz. Por isso, não fique sozinho, não viva a vida sozinho. No seu cartão de conexão, mesmo que nós falamos antes, uma das opções que nós amaríamos que você pudesse marcar e colocar o seu nome bem em cima é: eu decidi seguir a Jesus. Marque essa opção, coloque os seus dados, deixe na urna ali na frente. Nós vamos amar poder conectar com você, fazer relacionamento com você e te ajudar em todas as coisas que você precisa para estar cada vez mais perto do Pai, te ajudar nos passos e na caminhada. Quantos podem dizer amém? Amém.